Olá, amigos da CarWP. Nessa manhã fria aqui na minha cidade, no Paraná, quero conversar com vocês a respeito da experiência que eu tive ontem no test drive do Etios com câmbio automático de 4 marchas. A versão XLS 1.5, topo de linha. Infelizmente eu não perguntei, eu sempre esqueço nos test drive de perguntar o combustível do carro. Mas enfim, vou contar a experiência para vocês. É bom enfatizar que eu já tive aos meus cuidados o mesmo Toyota Etios Sedan 1.5 XLS, mas ano 2013, então com câmbio de 5 marchas. Fiquei mais de 2 semanas com ele, fiz várias viagens da minha cidade até o aeroporto de Curitiba, em São José dos Pinhais, e de volta, então eu devo ter feito cerca de 1000 km com ele. Então nesse test drive eu fui tirar minhas impressões, ver se o carro teve alguma mudança de lá para cá. Então eu posso dizer que o Etios é aquilo que a gente chama de carro sincero. Visualmente ele não empolga, mas quando você pisa no acelerador você esquece de tudo isso. O carro é confortável, tem um espaço interno privilegiado, tem um bom nível de equipamentos de série, e agora com a versão 2017 ele vem sanando alguns problemas que causavam muito incômodo nesse carro. Era o tipo de carro que a gente queria recomendar, mas tinha aquele pé atrás por causa dos detalhezinhos. O principal deles era o velocímetro, que era terrível. A minha cidade é cheia de radares de 40 km por hora e eu tive muita dificuldade guiando o Etios para me localizar nesse velocímetro. Mas agora esse problema foi sanado, podem ver pelas imagens aí que é muito fácil de você enxergar a velocidade dele. O velocímetro já não é mais um problema, bem pelo contrário, ficou acima da média agora. Quem diria que o Etios teria esse problema bem sanado? Segundo o que eu li no Auto Entusiastas, Bob Sharp, um dos jornalistas que é uma referência para mim, ele e mais alguns tiveram uma reunião com uma liderança da Toyota, e nessa reunião foi sugerido que não havia necessidade de mudar de local o velocímetro, porque o Brasil sempre foi acostumado com isso, com a linha Citroën, por exemplo, desde o Xara Picasso e o C4, nunca ninguém reclamou nesses carros, mas tinha que ser digital, porque aquele tipo de velocímetro de ponteiro na horizontal no Brasil não agradou. Era uma leitura muito difícil, confusa. Eles tentaram melhorar com aquela mudança de cores, mas permaneceu confusa a leitura ali. Agora nós temos ainda esse padrão azul com preto que causa um pouco de estranheza, mas a leitura do velocímetro está boa. Melhorou também a leitura do nível de combustível. Aí nós temos a informação do computador de bordo, são duas telas de 4.2 polegadas, uma à esquerda, outra à direita. A da esquerda informando velocímetro, nível de combustível e mais algumas informações ali. Porém, eu só pude fazer a leitura do essencial, que é a velocidade e o nível de combustível. As demais leituras ali sobre hora, quilometragem, isso só consigo fazer com o carro parado. Eu não consegui fazer isso com o carro andando. Não é nenhum problema, mas esse leitor continua afastado, continua em uma espécie de buraco ali. Então, apesar de ele ter esse tamanho generoso, como ele está afastado, ele acaba tendo essas informações ali boas, mas só legíveis com o carro parado. Aí no leitor da direita nós temos informações do computador de bordo, você pode acionar elas através do volante, mas também eu achei difícil a operação com o carro em movimento. Aconselho apenas com o carro parado, ou talvez até requer alguma adaptação, mas eu achei confuso ali essa operação com o carro em movimento. Então ele tem dois layouts, o que eu aconselho é aquele em que o contagiros está em uma meia lua, dentro dele você pode ter o consumo médio ou consumo instantâneo, ou várias barras na horizontal, que foi como eu andei com o carro e tive dificuldade de ler ali, ou requer alguma adaptação, mas enfim, eu recomendo mais esse módulo com o contagiros em meia lua e a informação do consumo ao centro, e também melhorou muito. O formato anterior, além do velocímetro ser complicado, ele ainda era espremido pelo contagiros, que também tinha uma leitura difícil. Abaixo tem várias informações ali, luzes do check control, também uma certa confusão ali que requer adaptação, mas o importante é que foi um salto da água para o vinho. O Etios, que era um carro que penava nesse sentido, agora ele está acima da média da concorrência. Você tem uma leitura boa ali, apenas o acionamento dos comandos ali requer uma adaptação, mas nada que venha a ser considerado um demérito. Abaixo nós temos o sistema de entretenimento. Ele funciona com espelhamento via USB, via cabo, por isso eu não pude testar a função do GPS dele. Eu confesso que eu não sou muito fã
de sistema de entretenimento, então não me preocupo muito com isso. Mas melhorou o visual, porque aquele rádio era muito feio, tinha vários botões ali desproporcionais, era uma despreocupação muito grande com a questão visual. E mesmo o sistema de áudio simples também passou por um novo desenho e reorganizou aquela bagunça visual que havia. Então agora nós temos, mesmo nas versões simples, um rádio com um desenho aceitável, vamos dizer assim, mais organizado. Existem 4 opções de sistema de áudio, 2 com telas multimídia. Mas enfim, onde eu quero chegar é na questão do câmbio. Eu dirigi uma versão automática de 4 marchas, com motor 1.5, na verdade é o único motor que se oferece no sedã. A opção de câmbio manual de 6 marchas, deixou de existir a opção de 5 marchas, todas agora são com manual de 6 marchas. Então a experiência que eu tive anterior com o Etios foi com câmbio de 5 marchas, já era um câmbio bom, respondia muito bem. O motor não parece ser um motor 1.5, ele desenvolve como um motor maior, tem torque sempre abundante, você nunca sente falta de potência no carro. Então motor e câmbio aqui da Toyota conversam muito bem. E essa versão com câmbio automático, ela traz uma sensação melhor até que a do Corolla, a do Tom CVT. E esse aqui é automático 4 marchas, é de uma concepção já sendo abandonada, que agora se vai para 5, 6 marchas, sim, porém o gerenciamento dele é muito inteligente, você não sente que é um câmbio de 4 marchas apenas. Ele faz as trocas suaves, você não sente o motor berrando, ele entende muito bem quando você pisa no acelerador. Gostei muito do gerenciamento dessas 4 marchas. E acima de tudo, eu não vou estender esse vídeo, quero dar minhas impressões de forma rápida. Eu estava de olho no consumo instantâneo ali, e infelizmente quando eu peguei a rodovia, a concessionária estava recapando ali, então o carro não pôde passar dos 70 km por hora. Ora, o trecho que era para mim passar a 110 por hora, eu tive que fazer a 30 por hora por causa das obras. Mas de qualquer forma, foi um trajeto de 15 minutos. Como eu já estive vários dias com o Etios anterior, eu só precisava mesmo saber das mudanças com relação ao câmbio. Existem pequenas alterações na suspensão, não pude perceber muito, continua boa, o carro continua confortável. Agora ele tem cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, em todas as versões. No sedã, a vantagem é que ela vem direto do banco. No hatch, ela vem do teto. Há descansa-braço na maioria das versões, embora eu não fiz uso dele. Mas resumindo, o carro é confortável, é silencioso e o melhor de tudo que vem agora, ele é econômico. Então eu estava sempre de olho no consumo instantâneo, informado do consumo que eu fiz nele nesses 15 minutos. Apesar de eu ter pego a fila das obras na rodovia, uma espécie de congestionamento, foi 9,7 km por litro. E eu cheguei a momentos em que ele marcou quase 13 km por litro. Isso dentro da cidade, com pouca velocidade. E não sou eu apenas que falo isso. Os dados do Inmetro vêm confirmar isso. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Eu trouxe outros modelos aqui, concorrentes do Etios Sedan, que também dispensam o pedal da embreagem. Então nós temos o Voyage 1.6, 8 válvulas com câmbio automatizado de 5 marchas. O Gran Siena Dualogic 1.6, 16 válvulas, também câmbio automatizado de 5 velocidades. E o Prisma, motor 1.4, 8 válvulas, automático de 6 marchas. Então, teoricamente aqui, o mais avançado deveria ser o modelo Chevrolet, com esse câmbio moderno de 6 velocidades. Como eu já disse, a concepção aqui a mais avançada é do Prisma, mas o melhor gerenciamento é do Toyota Etios. Vejam só, números do Inmetro: consumo na cidade, quilômetros por litro, 8,4 do Etios, 7,8 do Voyage, 7,0 Gran Siena e 6,9 no Prisma. Consumo estrada, 10,4 do Etios, 9,5 do Voyage, 8,5 no Prisma e 8,3 no Gran Siena. Consumo combinado, algo como o consumo médio, 9,2 no Etios, 8,5 no Voyage, 7,5 no Prisma e no Gran Siena. Consumo na cidade, com gasolina, 12,2 no Etios, 11,2 no Voyage, 10,1 no Gran Siena, 9,9 no Prisma. Na estrada, 14,9 no Etios, 13,5 no Voyage, 12,4 no Gran Siena, 12,2 no Prisma. Combinado, consumo a gasolina, 13,3 no Etios, 12,1 no Voyage, 11,0 no Gran Siena, 10,8 no Prisma. O que esses números nos mostram? Prisma e Gran Siena brigando para ver qual que é o pior dos dois em consumo. Os dois não são bons
em consumo de combustível. Voyage sempre em segundo lugar, com números bons. E o Toyota Etios com números exemplares. Primeiro lugar isolado aqui, o melhor em consumo de combustível dos modelos sem pedal de embreagem. Sem falar que o preço é um dos menores, tão próximo na faixa dos 60 mil reais, mas pelo conjunto de equipamentos de série, o Etios vence todos aqui. Sem falar que tem a mecânica confiável da Toyota, que se tornou a nova Volkswagen no Brasil. Aquilo que a Volkswagen abriu mão, a Toyota abraçou. É bem verdade que ela cobra por isso, mas está aqui um carro que eu recomendo. Qual que é o único senão do Etios? É o visual dele. Mais uma compra que não for emotiva, uma compra que for racional, a melhor escolha seria o Etios. Jonathan, o que você faria? Nessas opções aqui, eu compraria o Toyota Etios. Não me importo muito com o visual anos 90 dele e a parte interior dele. Agora ele é comprável. Antigamente eu não recomendava ele, sabendo que ele tinha uma mecânica boa, que ele já era bom de consumo, mas o visual interno dele era muito atrapalhado. Agora foi sanado esse problema. Outros números para nós jogarmos aqui. Porta-malas, números divulgados. 480 litros do Voyage, 500 do Prisma, 520 no Gran Siena e o maior novamente no Etios, com 562 litros. Parte de autonomia, o Etios tem o menor tanque de combustível com 45 litros. Depois nós temos o Gran Siena com 48, Prisma 54, Voyage 55. Por causa disso ele ficou em segundo lugar com 671 km. Primeiro lugar por causa do tanque maior, o Voyage com 743 km. Prisma também por causa do tanque grande, 659 km. E por último Gran Siena, 595 km de autonomia. Então é isso, amigos. O Etios é um carro que eu recomendo para vocês se vocês forem fazer uma compra racional. Uma compra emotiva, talvez se você fizer um test drive, você também faça uma compra emotiva, porque é um carro gostoso de dirigir. Quando você sair dele, claro que você dificilmente vai torcer o pescoço para olhar de volta para ele. Não é um carro que desperta emoções no visual, mas é um carro bom de dirigir, confortável, silencioso, boa suspensão e o melhor de tudo, mesmo tendo câmbio automático, é um carro econômico. Recomendo para vocês diante da concorrência que nós mostramos aqui.